Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Olá! Sim, um material introdutório, mas que traz pontos bem importantes. Exato. A ideia é tirar o essencial daqui. O que é o TEA, um pouquinho da história, como se chega a um diagnóstico e, claro, as formas de cuidado. Vamos lá. E para começar, acho que vale a pena olhar para trás, né? Porque a compreensão mudou muito. Antes se falava até em idiotice, termos assim. Pois é, felizmente evoluímos muito. Hoje o TEA é entendido como um transtorno do neurodesenvolvimento. Neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é uma condição neurológica que começa cedo, geralmente antes dos 3 anos, e impacta o desenvolvimento do cérebro, afetando principalmente a comunicação social e os padrões de comportamento e interesses. E na história disso, tem duas figuras que sempre aparecem, né? O Leo Kanner, Sim, Kanner, lá em 1943. Ele descreveu crianças com o que chamou de isolamento autístico extremo. e ele notou umas coisas bem específicas, né? Tipo a criança não se ajeitar para ser pega no colo. Exato, essa falta da postura antecipatória e também dificuldade na linguagem para comunicação mesmo, sabe? Às vezes com ecolalia, que é ficar repetindo, Ah, sim, a repetição. e um apego muito forte à rotina. O Kanner chamou de desejo obsessivo pela manutenção da uniformidade, uma ansiedade grande com mudanças. Interessante que ele já pensava em causas tanto inatas quanto das relações ali no comecinho da vida. Sim, ele deixou essa porta meio aberta. E quase na mesma época, em 44, na Áustria, tinha o Hans Asperger. Asperger, um nome que ficou mais conhecido depois, talvez. Pois é, mas o trabalho dele demorou mais para circular. Ele descreveu a psicopatia autística. O termo hoje é estranho, né? Muito. Mas ele focava também nas dificuldades de relacionamento, só que ele notou muitos interesses específicos, super intensos e um pensamento original. Ele já apontava mais para biologia, para genética. E aí teve uma fase complicada, né? Misturaram autismo com psicose, esquizofrenia infantil. Sim, uma confusão grande. E o pior foi aquela fase de culpar os pais, né? Principalmente as mães. A tal da mãe geladeira. Nossa, isso deve ter sido terrível para as famílias. Mas hoje a CD está superada, certo? Com certeza, a pesquisa ajudou demais. Sabe que analisaram até vídeos caseiros antigos. Sério? Que interessante. Sim, de bebês que depois tiveram o diagnóstico. E viram que muitas vezes a dificuldade na interação já partia do bebê, e isso gerava angústia nos pais, e não o contrário. Ah, entendi. Isso reforçou a visão de ser algo do neurodesenvolvimento mesmo. Exato. Uma interação complexa entre genética e ambiente. Não é culpa de ninguém. Falando em diagnóstico, o material faz uma distinção que achei útil entre o processo de diagnosticar e a classificação. Sim, isso é fundamental. O processo diagnóstico é essa investigação profunda, individualizada que uma equipe com vários profissionais faz para entender aquela pessoa específica. Uma coisa mais ampla, então. Isso. Já a classificação diagnóstica, tipo as do DSM ou da CID, são categorias que agrupam os sintomas. Ajudam a gente a se comunicar, a pesquisar. Mas não são a história toda da pessoa. De jeito nenhum. Elas descrevem um conjunto de características naquele momento, mas não explicam a causa de tudo e vão mudando com o tempo. O próprio nome espectro já mostra isso, né? É uma variedade enorme. E antes mesmo de fechar um diagnóstico, que às vezes demora um pouco, é importante ficar atento a sinais de risco, né? Desde cedo. E importantíssimo! A detecção precoce de riscos para o TEA faz toda a diferença para começar os apoios logo, mesmo antes dos 3 anos. E quais seriam alguns desses sinais de alerta para pais e cuidadores ficarem de olho? Olha, tem vários, mas alguns exemplos. Um bebê que não sustenta muito o olhar, não inicia o contato visual, a criança que não responde quando chamam pelo nome. Uhum. Não apontar para mostrar algo interessante não é o apontar para pedir, mas para compartilhar, sabe? O chamado apontar protodeclarativo. Ah, para dividir uma descoberta? Isso. Atraso ou ausência de fala, com intenção de comunicar, parecer meio desinteressado por outras crianças, ter comportamentos repetitivos ou interesses muito, muito focados. Entendi. E o material também fala que o TEA pode vir junto com outras coisas, né? Como morbidades. Sim, é comum. Pode ter junto epilepsia, deficiência intelectual, muita ansiedade, às vezes depressão.
E é importante diferenciar de outras condições, claro, como surdez ou um transtorno específico de linguagem, por exemplo. Certo. E quando a gente pensa no cuidado, qual a palavra-chave que o material traz? Integralidade. Olhar para a pessoa como um todo, para a vida dela, não só para o diagnóstico. E organizar uma rede de apoio. Saúde, escola, assistência social, tudo conectado. E aí entra o tal do PTS, né? Projeto Terapêutico Singular. Exatamente. É um plano de cuidado feito sob medida para aquela pessoa, construído junto com ela e com a família. E tem sempre alguém, um profissional ou uma equipe, acompanhando de perto. Um cuidado bem personalizado mesmo. Essa é a ideia. E dentro desse plano, cabem várias abordagens de cuidado. O material cita algumas. Quais, por exemplo? Antifalada. Tem a comunicação suplementar e alternativa, que usa recursos como figuras, tipo PECs, para ajudar quem não fala ou tem dificuldade. O método TEAC, que usa muito ensino estruturado, apoios visuais. Ah, interessante. Integração sensorial, para lidar com as questões sensoriais que são comuns. Acompanhamento terapêutico, o AT, para ajudar no dia a dia, na rua, em casa. E medicação também, se precisar. Mas a medicação não é pro TEA em si, né? Não, a medicação entra para ajudar com sintomas específicos que podem atrapalhar muito, tipo agitação, agressividade, dificuldade para dormir, ansiedade muito alta, mas não tem remédio pro núcleo do TEA. As intervenções principais são terapêuticas, educacionais. Ok, acho que deu para ter uma boa visão geral. Então, resumindo essa nossa conversa, a gente saiu de ideias bem antigas e limitadas para entender o TEA hoje como um espectro, né? Uma forma diferente de desenvolvimento neurológico com muita variação individual. Exato. E o foco hoje é na detecção o mais cedo possível, num diagnóstico cuidadoso que olhe para a pessoa e em planos de cuidado que sejam realmente singulares, integrados e feitos junto com a pessoa e a família. Perfeito. E pensando em tudo isso, fica talvez uma reflexão, né? A gente já avançou em entender o TEA como espectro, em reconhecer individualidade, em buscar direitos, em ter diferentes abordagens terapêuticas. Mas que mudanças culturais, de atitude, a gente ainda precisa na sociedade? Boa pergunta. Como é que a gente pode ir além de só falar em inclusão e construir um dia a dia onde a neurodiversidade seja não só tolerada, mas de fato acolhida, valorizada por todo mundo? Uma inclusão real, não só no papel.